pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo. Salve, eu sou o Celso. E aqui a gente não vai discutir um nó do trânsito hoje. A gente vai discutir as mensagens que vocês, que estão aí do outro lado dessa tela do computador, sei lá, né? Uma tela de celular, tablet, vai saber relógio, né? Alguns estão no Smart TV. Né? Pois é. Não, mas Smart TV não dá pra comentar. Ah, não dá pra comentar. Então vocês aí que comentaram, a gente vai ler alguns dos comentários e tentar responder uma outra coisa, né? Que vocês tenham. É bacana, obrigado por essa participação, é muito importante pra gente claro. ter esse feedback, e a gente juntou e selecionou alguns, todos eles nós do trânsito respondemos. Sim. E alguns aqui eu gostaria de citar. João Felipe Batista do Nascimento, né? Ele elogiou o canal, pô, que bacana e tal, e sugeriu que a gente colocasse, ao invés de deixar só o número do programa, colocasse já o assunto. O tema, né? Claro. Né? Certinho, nós vamos fazer isso sim, inclusive dos programas antigos. O Eliomar Oliveira também participou recentemente, elogiando e tal, e especialmente disse que transparência, foi o programa que a gente falou do destino das multas. Transparência é essencial. Eu não sei se você acompanhou, Rodrigo, no dia que o programa foi ao ar, né, na segunda-feira, como sempre, às 19 horas no YouTube, na terça-feira, né, no dia seguinte, saiu uma notícia de uma reunião que tinha acontecido na segunda, do Denatran com todos os Detrans. E o Denatran se propondo a ser mais transparente. Orientando e pedindo para os Detrans que comunicassem, né? Estabelecendo lá um protocolo para comunicar onde que é aplicado a grana das multas. Que bom, né? Tomara que funcione. É o que nós, a gente acredita super nisso. Queremos. O Thiago Antônio fez o seguinte comentário: infelizmente o brasileiro é um povo de pouca leitura. O hábito maior é criticar. É o que a gente fala aqui, né? Pra falar mal, o brasileiro é campeoníssimo. Não, mas calma. Não é só o brasileiro, né? Tá aí a pós-verdade. É verdade. Né? Os caras inventaram o termo chamado pós-verdade na última eleição norte-americana, né? Que era tanta mentira que foi assim, se eu acho, logo eu tenho razão. Né? Daí até foi criado o termo pós-verdade para significar essa coisa do tipo, posso falar o que eu quiser na internet, né? Tem um livro muito bacana chamado Blog, Escrita Íntima na Internet, de uma mulher chamada Schittini, não me lembro o primeiro nome dela, que fala que o computador ele tem uma tela opaca e isso faz você se sentir o super-homem, né? Porque ela não é translúcida, ou seja, eu não vejo a outra pessoa que está do meu lado, e ela também não é reflexiva, então eu não vejo a estupidez que eu estou fazendo. Então ela é uma tela opaca. Daí fica muito fácil de falar. Muito fácil. É como você falar para um muro, né? Você pode xingar o muro não vai te responder. Então, esse esquema de criticar e de não ler não é só brasileiro, não. Né? E aí o Thiago segue dizendo assim, ó, que no geral, né, nós mal temos conhecimentos, né, do que é o trânsito e que existem critérios importantes e termos de leis. Claro, tem toda uma questão mas eu não sou profissional da área, eu sou um leigo, eu preciso saber para utilizar. Corretíssimo, claro. Mas às vezes nem isso a gente sabe, né? Quantos de nós que somos condutores, somos usuários do trânsito, afinal de contas, não passaríamos numa prova de reconhecimento de sinais de trânsito? Sim, até porque são muitos, né? Sim. E tem muitas. Nós temos 630 e poucas resoluções complementares ao Código de Trânsito Brasileiro. Pois é. Então, né, puxa vida, é complicado. Também tem esse lado, né? Tem esse lado. Mas se a lei é essa, as pessoas têm que saber. Então, veja como falta a questão da educação. E como diz o nosso telespectador, né? Na internet, o internauta, o Thiago, como diz ele, isso faz muita falta. E faz falta interesse, né? Acho que o Thiago está falando aí também do interesse das pessoas. Claro, porque esse negócio do brasileiro só criticar, isso revela a personalidade também. Se você não se interessa, daí cai naquela coisa de cidadania que a gente falou aqui várias vezes, que tem tudo a ver com trânsito. Mas quando você nem lembra em quem votou na última eleição... Que foi há 3 semanas atrás. E daí como é que você vai... Que moral você tem para criticar o que essa pessoa que você ajudou a eleger, que você nem sabe quem é, e está fazendo ou deixando de fazer. Então, tem uma coisa que é responsabilidade de cada um, né? E, bacana. Então, o Thiago aqui se juntou à nossa crítica social, esse aspecto da cidadania, que o trânsito, né, é um ótimo ambiente para se falar sobre isso.
O Alexandre Lima discorreu uma série de observações sobre legislação, que eu vou poupar os outros, tá, Alexandre, que não querem entrar no detalhe, mas muito bacana o que você escreveu, realmente tem tudo a ver, a questão do momento da suspensão, do peso da lei, da utilidade que tem a lei, as limitações, as regras para um trânsito mais humano, que é o que a gente sempre defende aqui, né? Nós fizemos um programa, Rodrigo, você vai lembrar disso também, sobre a importância de ler o manual. Ler o manual do carro, né? Que não é só as leis e tal, a pessoa saber o que ela está conduzindo. E aí a Ana Maria, um abração, Ana, que organizou o grupo do WhatsApp dos especialistas, do qual eu faço parte, que tem nos ajudado no portal do trânsito, lá no nosso Tira Dúvidas. A Ana observou, em complemento àquele programa, que muitas pessoas, por exemplo, compram um carro com ABS, os carros mais modernos, né? Freio ABS, e na hora de utilizar não sabem que quando você pisa tudo o carro treme, porque o freio ABS é justamente para não travar a roda. Ele faz o atrito para tirar a velocidade da roda, quando ela chega no ponto de travar ele solta e daí pega de novo, para num contínuo haver a redução da velocidade. E essa é a eficiência dele. Sim. Mas quem não leu o manual ou não se preparou para isso, às vezes se assusta e daí tira o pé, acha que tem um defeito. Quer dizer, pode criar ainda uma situação de mais perigo. E sem falar o transtorno de levar na concessionária, porque eu já vi isso. Levar na concessionária para descobrir o que está acontecendo com o carro. Daí o cara falou, olha, é assim mesmo. É assim mesmo. Tem os carros novos, acho que da Ford, agora não tenho certeza. Se não me engano é o Fiesta. Um colega meu do mestrado comprou um Fiesta. E ele falou que quando você vai bater, ele já bate antes. Pra você se assustar e travar no freio, né? Ele achou que era um problema. Dá um tranco, né? Ele pensou que era um problema e tal, daí... Só que ele não levou na concessionária. Ele conversou com alguém que falou... Então, e ele podia ter lido o manual. Deve estar escrito isso. Essa coisa é super importante, né? Quantas pessoas colocaram uma panela de alumínio dentro do micro-ondas? A minha mãe começa a sair faísca e daqui a um pouco pega fogo no troço lá e... explode, né? Minha mãe botou um limão quando era criança. Primeira coisa que minha mãe fez no micro-ondas. Botou limão. Botou no pô! Primeira coisa. Por que ela fez isso? Porque ela queria testar o brinquedo novo e tal, e não leu o manual, né? Então, quando é uma coisa ainda assim, de pequenas proporções, mesmo assim podia ter se machucado, enfim, estragou o aparelho. Né? Imagine o drama do dono, né? Quem fabricou a tecnologia, o quanto eles sofrem com o mau uso. Porque isso gera despesa, ele tem que manter uma equipe lá para... É aquela coisa da informática, da pessoa ligar lá, escute, fecha a janela, só um pouquinho, a pessoa levanta e vai lá fechar a janela da sala onde ela tá ligado na tomada. Parece jocoso falar nisso, mas no trânsito, meu Deus do céu, o que a gente vê de pessoas fazendo bobagens e criando situações de risco, porque começa a atrapalhar, e só o estresse já é um risco, né? O estresse é causa para os outros. Mas situações reais de risco como essa, né? De se assustar, de não saber. Quantas pessoas que compram um carro com câmbio automático e tem os maiores problemas, não tem pedal de embreagem. E a pessoa instintivamente vai com o pé, acaba pisando no freio. E o contrário, dizem que é pior, né? Pessoas que só aprendem no carro automático. No carro automático. Eu sei que eu já fiz isso no carro. Eu dirigi 2 vezes um carro automático. Aí você se habitua. E cada vez que eu tava chegando em algum lugar, tava parando, para dirigir foi tranquilo. Mas na hora que eu tava parando, eu apertava o freio achando que era embreagem. Pois é. Assim, as primeiras 3 vezes. Daí depois... Aí foi, né? Aí você aprende e tal, mas... E aí... Nessa você podia ter batido em alguém, né? E em países... Eu podia ter batido em alguém. Do primeiro mundo, países mais tecnificados, é muito difícil você aprender e ter aulas na autoescola, enfim, com câmbio manual. Porque é tudo câmbio automático. E aí essa migração, quando pega um carro de câmbio manual, é o maior problema. Normalmente causa danos ao veículo e tal. Eu vou emendar aqui, daí, o comentário do Pedro Augusto Leal. O Pedro disse assim: oi Rodrigo, Celso, parabéns, obrigado pelo trabalho que vocês estão espalhando. Legal, bom saber, né, que tem utilidade. Gostaria de ouvir vocês falando sobre as diferentes formas de... os processos de formação de condutores ao redor do mundo, em outros países. Então, essa talvez seja a primeira, e essa coisa do carro automático. Até mais. Tchau.